correu muito rápido comigo. Correu contigo já? E não caiu. É, foi bem corajoso. Sim. É um bom corredor de cavalos de verdade, né? O garanhão, que faz parte das fantasias de Martim, de 3 anos, é também um orgulho de Liana e Fabrício, que sonham com as crias do reprodutor. Esse cavalo, ele é filho do Urbano da Reconquista, um cavalo bem importante na raça, numa mãe tanido redoblado, né? Um cruzamento interessantíssimo. Além do papel importante, o cavalo também tem um histórico funcional. Ele saiu de casa com menos de 2 anos, foi para o norte do estado, foi domado, confirmado, entrou em treinamento, teve carreira. Esta será a primeira temporada de Santa Martina e Rudealma. Até aí nada de diferente, se não fosse o fato dele ser cego, não responder a nenhum estímulo visual. Ele tá ali tranquilo, eu vou tentar me aproximar para ver como ele reage. Vou assobiar um pouquinho. Olha a orelha como ele procura. Não sei nem assobiar direito. A gente nota a sensibilidade auditiva dele, olfativa, absurdamente aguçada. Tá percebendo alguma coisa aqui? O motivo é outro cavalo, a cerca de 100 metros. Animais tão longe, ele não sabe para que lado estão as éguas, estão se aproximando do piquete dele ou do palanque. A gente já sai de casa porque ouve ele relinchando, não sabe nem onde estão os animais. E ele já está fazendo aquele fiasco, coisas que o outro garanhão que nós temos na propriedade, que é são, enxerga super bem, não responde da mesma forma. A cegueira aconteceu de repente, lembra Liana, que na época ainda não era a proprietária, apenas a veterinária do cavalo. Foram feitos exames, testes e nada foi encontrado, até uma informação chegar. A gente descobriu que o cavalo, um pouco antes desse episódio, tinha tido um trauma com a cabeça na cocheira. Então, o que a gente conseguiu relacionar a um trauma do nervo óptico, que dilatou bilateral as 2 pupilas. Por acreditar que a veterinária cuidaria melhor do cavalo, o antigo dono decide abrir mão dele. Vamos encarar esse desafio e levar esse cavalo para casa. No novo lar era preciso reaprender a viver. Até para descer do caminhão foi como uma adaptação para ele. Desde a cocheira, tomar água, o coxo da comida. O mesmo aprendizado foi feito no piquete, com o cavalo sendo guiado. No começo ele caminhava como uma pessoa que não enxerga. Eu comecei a assobiar para ele começou a sentir essa confiança de não precisar mais tatear, de sentir-se seguro. A gente tem que entender que um cavalo cego, ele não vai chegar num campo e sair disparando no piquete, correndo. Não, ele tem medo daquilo. Então tem que levar no potreiro, mostrar para ele onde fica a água, onde ele vai comer. De a pouco começamos a soltar eles em espaço pequeno. Foi se acostumando. Quando nós sentimos a segurança de poder soltar ele num piquete maior, soltamos. Mesmo assim, sempre com o cabresto. Assim, toda vez que pisa na corda, sente como se alguém o segurasse. O piquete é o mesmo desde que chegou, e isso também dá confiança. O cavalo já memorizou o espaço e não esbarra em nada. Em primeiro lugar, a gente tem que ter a mesma atenção que um garanhão comum. No momento que for escolher um piquete para ele ficar, ele não pode estar num piquete que tenha contato direto com outros animais. A fita elétrica funciona muito bem. E a cada amanhecer, o desejo de novas conquistas. Ele começou a ficar curioso. Mas e por que será que eu não vou montar nesse cavalo? Por que eu não posso montar no cavalo? Aí um dia foi lá, botou os arreios, deu uma puxada. E eu estava na cidade e ele me manda um vídeo. Olha o que eu fiz. E ele já dizia que ia montar no cavalo. E dizia, me espera, vá que aconteça algum acidente, né? Tu está sozinho em casa. E ele, tá.
Tá, não esperou. É aquela ansiedade, aquela vontade de ver o resultado. Não preciso te dizer que eu vi o vídeo chorando, né? Teus olhos abrem pra mim todos os encantos. Foi uma experiência para mim, para ele, porque eu digo, vou montar e não sei o que pode acontecer, se ele vai estranhar, se ele vai veaquear, se ele vai se bolear. Comecei a conversar, subi de barriga, depois subi. Depois de montar encilhado, recém comecei a montar em pelo. Na terra, você chegando assim, assim, de um jeito tão sereno. A dificuldade aparece quando o terreno deixa de ser plano. Como não enxerga, sente medo. Aqui um pequeno declive e o garanhão hesita. Na relação homem e cavalo, a confiança é determinante. Agora vocês imaginem num caso como esse, onde o garanhão não enxerga. Só quem montou nele até agora, depois que ele ficou deficiente visual, foi o Fabrício. Nem o cabanheiro que tratava dele se animou a montar. Mas o Fabrício disse que eu posso ir tranquila, que ele vai ficar calmo. Posso ir mesmo? Pode ir tranquila, no mais que não vai dar tudo certo. Quando a gente pensa que já viu de tudo, já viveu todas as experiências possíveis com o cavalo, se apresenta uma experiência como essa, né? Montar um garanhão cego. E aí a gente vê como o animal se entrega, como o animal confia e responde na mesma moeda que ele é tratado. Tem que respeitar o tempo do animal e passando segurança para ele. Um passo de cada vez, sem se emocionar e querer soltar já num lugar grande e já querer no primeiro dia montar. Não é assim, tem que ser indo com calma, adquirindo a confiança, porque o que ele espera? Que tu indiques para onde ele deve ir. A mesma paciência que o casal teve para ensiná-lo a comer, beber, ficar só no piquete, ser encilhado, tem agora na reprodução. A gente está treinando ele com uma égua idosa para fazer coleta de sêmen. Então a égua fica totalmente parada. Pretendo chegar um dia a um manequim. E é vendo o exemplo dos pais que Martim cresce, entendendo o verdadeiro sentido do que é amar os cavalos. Tanto a questão do cuidado quanto a responsabilidade, porque ele sabe que esses animais dependem da gente para viver bem. Ele sabe que a gente tem que ir naquele horário botar comida, que a gente tem que ir naquele horário da água. E no dia dos pais, eu tive um episódio também bem emocionante. A gente está na cocheira, o Fabrício limpando a cocheira do cavalo e o Martim foi com o rastilho junto e pegou. Eu quero te ajudar. Eu digo, mas o que tu vai fazer? Limpar o cocô. O irro não pode dormir em cima do cocô. Então é muito gostoso ver uma criança crescendo com esse amor que nós também temos pelo cavalo, crescendo, gostando e sabendo que não basta gostar do animal, você tem que ser responsável por ele, tem que ter a posse responsável daquele animal.